A gente viu os 4 primeiros pensadores ali no início, e agora 4 outros que vão dar origem a algumas formas de pensamento não marxistas. Eu espero que você tenha visto isso. Lá no início eu estou trabalhando em grande medida com 3 pensadores marxistas e depois o Benito Mussolini. Aqui a gente fugiu dessa noção marxista, apesar do Hayek de se dizer marxista. Ele vai claramente dizer aqui que ele não vai analisar o fascismo pela ótica da relação de classes. Então, assim, a vida de interpretação do fascismo fora das lentes do marxismo, tá? Então, se você não é marxista, se você não acredita que essa seja uma ferramenta suficiente para entender a realidade, enfim, tem outros pesquisadores que também acreditam como você e buscaram novas informações, ok? Mas nós não paramos por aí. Eu agrupei alguns outros pesquisadores e alguns outros livros e alguns outros argumentos dentro desse nome aqui, ou dessa rubrica aqui, chamado Autores Contemporâneos. Aqui você tem uma linha de tempo que eu quero trabalhar com vocês com algum cuidado, que vai desde o Cal Polanyi, aqui que vocês estão vendo, já vou mostrar para vocês, até o Enzo Traverso, agora em 2019. Então vamos olhar eles com um pouquinho de cuidado. Esta figura que você está vendo aí é o Cal Polanyi, tá? É uma das figuras mais importantes na interpretação do século XX, tá? Ele vai escrever um livro chamado A Essência do Fascismo, e ele vai ser o primeiro cara que vai dizer o seguinte: olha, o fascismo é uma religião política. No sentido de religião, por quê? Porque ele constrói visões de mundo a partir de determinados dogmas e reproduz essas visões de mundo de forma ritualística e de forma, muitas vezes, alheia ao substrato material. E é isso que o Polanyi definia como a posição religiosa. Então ele vai dizer, olha, eles constroem uma visão de mundo que não tem relação com a empiria, reproduzem essa visão de mundo e isso vai se retroalimentando, só que ao invés de você rezar necessariamente por um Deus ou acreditar que existe essa distensão entre o divino e o profano e tal, ao invés de você fazer isso, o que o fascismo faz é transcender essa relação e estabelecer essa relação no mundo e na vida das pessoas e dizer, olha, existe um passado que você não quer, existe um passado que você quer, existe um presente que você quer construir, e você pode usar esses dogmas para construir esse novo presente. É isso que o Polanyi estava dizendo ali naquele momento, que o fascismo tinha essa característica de transformar a realidade dele, né? E que, como linha de chegada para o Polanyi, o fascismo significava uma ruptura definitiva entre o capitalismo e a democracia. O Polanyi vai olhar o fascismo lá em 44 e vai dizer o seguinte, olha, a partir do momento em que as classes, e ele é marxista, tá? Que as classes oprimidas e exploradas se dão conta de que podem usar a democracia para transformar suas realidades, o capitalismo então deixa de ser democrático. Simples assim. Ele abandona a estrutura democrática e diz, não, eu vou levar a bola para casa, vocês não brincam mais. E aí o fascismo seria exatamente isso. Seria quando esse capitalismo deixa de acreditar ou de partilhar da ideia de que a democracia tem algum valor dentro da sociedade. Nesse momento, segundo o Cal Polanyi, existe uma dissociação imediata do processo da democracia e nós caímos em sistemas autoritários, e é assim que ele, de alguma maneira, começa a pensar a estrutura fascista. Você vai ver que essa forma de explicar, ela tem um eco muito, muito forte nas formas como nós entendemos hoje, né? Então, o Cal Polanyi hoje não é mais um autor assim tão forte, né, de presença nessa construção, mas ele essas primeiras tintas que ele dá para o conceito de fascismo até hoje são utilizadas, ok? Aqui embaixo nós temos uma figura também importante, que é o Theodor Adorno, tá? Que vai escrever que vai trabalhar com o conceito de personalidade autoritária. Ele vai estar naquela linha dos que procuram interpretar o fascismo através da psicologia, né? Ele vai criar ali uma escala F, ele vai fazer uma série de testes, muita gente questiona esses testes, se eles são científicos, se não são. De qualquer forma, o argumento do Theodor Adorno aqui, nesse sentido, é que
O fascismo é um sistema autoritário, um sistema humano autoritário, portanto, criado por seres humanos autoritários. Então, eu preciso entender como essa relação desse autoritarismo surge no indivíduo e nas pessoas. E aí ele vai fazer uma série de testes e vai construir esses, vamos dizer assim, esses vetores em que ele analisava os indivíduos. Então, o antissemitismo, o conservadorismo, o próprio autoritarismo, o cinismo, né, o processo de projeção dos seus desejos, das suas repressões no outro, né, e a autodestruição e, obviamente, as suas questões sexuais, ou a sua sexualidade. A partir dessa escala, ele vai desenvolver um arquétipo, né, um modelo de interpretação do fascismo que se dá muito na estrutura da pessoa. E segundo ele, a partir do momento que você conseguia delimitar isso, bom, então você tinha pessoas que estavam em condição de serem fascistas. Não quer dizer que ela é fascista, né? Mas essas pessoas que tinham essas características estariam quase lá. Elas precisariam apenas do desenvolvimento imediato de algum outro fator histórico para dar vazão a esse processo, e aí o Adorno vai mostrar por que isso se torna tão forte na sociedade, porque as pessoas passam a se reconhecer através desse espelhamento, e esse processo de reconhecer no outro alguns valores que me são importantes vai acabar transformando esse todo de variantes psicológicas individuais numa grande massa sociológica organizada, né? Aqui tem, em 1960, eu estou citando só porque realmente ele acaba cometendo um enorme erro no meu entendimento, no entendimento de muita gente. O Lipset, do Seymour Lipset, nesse livro Political Man, The Social Bases of Politics, né, as bases sociais da política, ele vai cometer um enorme erro aqui, que depois vai ser utilizado politicamente e chega nos ouvidos de vocês nos dias de hoje, né? O Lipset vai dizer que o fascismo é uma forma de extremismo, que todo extremismo é fascista. Então, pode haver fascismo de direita, pode haver fascismo de esquerda e pode haver até fascismo de centro, dizia o Seymour Lipset, né? É uma interpretação errada, hoje nós não tomamos ela como correta, mas o interessante aqui é ele trabalhar com a ideia da teoria da modernização. Então ele vai dizer o seguinte, o fascismo surge, ou ele vai acontecer em momentos em que a sociedade está sendo forçada a grandes mudanças. Então, se nós vamos olhar lá em 1922, o próprio final da Primeira Guerra Mundial, o surgimento das grandes demandas dos direitos das mulheres, os direitos econômicos e políticos das mulheres. E se você for... Eu podia citar uma série de outras mudanças ali, a questão do futurismo na arte, o processo de urbanização, o próprio processo de industrialização, a mudança na geopolítica do mundo. Mas se você for olhar também em 2022, como nós estamos, você vai encontrar também essas grandes mudanças nesse momento, né? A disputa das comunidades LGBT por conta do reconhecimento dos seus direitos, a grande transformação produtiva que a gente está vivendo a partir da revolução digital, o processo de mudança geopolítica que está ocorrendo no mundo. Então, a ideia, embora o Lipset vá trabalhar o fascismo como, né, um sinônimo ou algo próximo ao extremismo, isso está errado, mas ele entender esse processo de que se dá em momentos de modernização nas sociedades é muito importante, acabou trazendo uma perspectiva bastante interessante aqui. Em 1969 saem 2 livros, tá? O primeiro deles, do Ernest Nolte, As Três Faces do Fascismo. Esse livro é extremamente importante, apesar de ser muito difícil de ser lido, tá? Porque o Nolte vai dizer que o fascismo ele é uma resistência à transcendência, ele é uma resistência à transformação, não é simplesmente uma transformação social, mas é algo mais profundo, né? Uma transformação individual, uma transformação psicológica, uma transformação nos tempos, né? O Ernest Nolte vai dizer que o fascismo é um fenômeno para além do mundo político, é uma coisa muito mais, é uma coisa filosófica, talvez até epistemológica, né? Esse conceito de transcendência dele, a gente gasta muito tempo no livro para ler, para entender, para discutir, não é fácil, mas essa ideia de que é uma resistência à mudança acaba criando as bases para você hoje estabelecer o fascismo como um sistema de conservadorismo, né? A gente vai ter que decidir só o que os fascistas querem conservar, mas que eles querem conservar alguma coisa é indiscutível, que eles têm uma resistência a esse processo inexorável de mudança da nossa sociedade, né? E aqui o
Note não está nem dizendo que nós estamos mudando para melhor ou para pior, ele simplesmente está dizendo que nós mudamos, e o fascismo ele é um movimento social que não permite isso, é um movimento metapolítico, acima da política, que não permite isso. Né? E ele vai estabelecer e vai estudar o que ele chama de 3 faces do fascismo. Né? Então ele vai estudar isso na Action Française, que é um movimento político na França, surgido, no fascismo italiano e no nacionalsocialismo, e ele vai juntar essas percepções psicológicas, filosóficas e até epistemológicas de mundo para construir essa ideia de resistência à transcendência. Isso ficou muito marcado na historiografia. Muita gente trabalha com a ideia de conservadorismo a partir da visão do Ernest Nolte. Né? Então não é aquele conservadorismo liberal que muitas vezes hoje no Brasil dá confusão. Né? Você vai ver lá os fascistas se dizendo conservadores e os liberais dizendo que eles não são. Por quê? Porque não leram aqui o Nolte, porque o Nolte vai fazer essa diferença e vai dizer, olha, não se está trabalhando o conservadorismo no sentido liberal da palavra, está se trabalhando o conservadorismo como uma resistência à transformação a partir de determinadas características específicas que ele vai mostrar ali dentro desse conceito. Um outro cara importante, ou muito importante para isso, é o Roger Griffin. Vai escrever, ele é um sociólogo, se não me engano, americano, ele vai escrever um livro chamado The Nature of Fascism, também em 69, onde ele vai se propor a trabalhar com o que se chamava na época de problema do mínimo fascismo. O que é o problema do mínimo fascismo? É a gente construir um conceito mínimo, né, que possa, uma vez sendo detectado, dizer claramente isso aqui é fascismo e aquilo ali não é. Então deveria haver um conjunto mínimo de características que nós fôssemos utilizar para ver isso. Nós nunca conseguimos chegar a um consenso sobre esse conceito mínimo de fascismo, e isso se tornou um problema na história, chamado mínimo fascismo. O Roger Griffin, ele busca trazer a sua contribuição a isso, e ele vai dizer, olha, a grande característica do fascismo, o que torna o fascismo fascismo, é exatamente essa percepção do que ele chamou de mito palingenético. Não fica preocupado com o nome, não precisa te preocupar com isso, é um nome estranho, mas o que ele quer dizer é o seguinte, olha, a estrutura fascista, ela reconta o seu passado, ela recria o seu passado, portanto, ela reconstrói esse passado a partir de uma história mítica de valorização de determinadas características suas no presente, né? E essa relação de reconstrução com o passado caracteriza a estrutura fascista. Sempre que você tiver isso, você está trabalhando no que se concerne chamar de fascismo. Né? E de que forma o fascismo faz isso? Através de um extremismo nacionalista, através do conceito de nação. O conceito de nação ele pode operar no passado, no presente e no futuro, portanto ele é algo estável, os seres não são, eu morro, você morre, eu não nasci, não estava presente há 100 anos atrás, mas a nação brasileira estava, a nação alemã estava, a nação italiana estava. Então quando eu tiro o foco do indivíduo e jogo dentro da nação, eu passo a poder trabalhar a partir dessas relações de tempo, evocando no passado aquilo que eu quiser, trazendo para esse presente, dizendo que no presente algo é certo ou errado, é bom ou é mal, a partir dessa relação que eu faço de espelhamento com esse passado. Então, o nacionalismo, para o Roger Griffin, passa a ser uma ferramenta e não necessariamente um fim, né? Essa condição de extremismo é que vai permitir que eu reconstrua, que eu diga nesse passado o que está certo, o que está errado, para buscar o meu presente, na transformação do meu presente. Né? Portanto, o Roger Griffin vai trabalhar muito em cima disso, ele vai dizer que o nacionalismo é uma ferramenta, o populismo é outra ferramenta, mas que o objetivo, portanto, do fascismo é rebater um passado num futuro. Então, olha só que interessante no argumento do Roger Griffin. Ele vai dizer o seguinte, nós, como seres humanos, nós vivemos um presente e nós olhamos para um futuro, nós esperamos coisas desse futuro. Nós queremos ver uma transformação que pode ser mais lenta ou mais rápida, dependendo, né, do filósofo, da figura que você está se mencionando, mas nós estamos olhando para um futuro. O que o fascismo faz é rebater esse passado mítico, esse passado que não existe, que é construído por eles, né? A grande nação alemã, a Itália da época de Roma, dos Césares. Então, ele rebate esse passado como um futuro que se quer buscar e, a partir dali, constrói os interesses políticos presentes em busca
daquele futuro que você quer construir, mas que na realidade é um passado rebatido. E essa inversão da lógica do tempo, essa busca pelo passado, é a característica mais essencial da estrutura fascista para o Roger Griffin, tá? Em 72 surge uma das mais importantes aí contribuições para a questão da psicologia. Então, você vai ter ali o Deleuze e o Guattari, aliás, até nem coloquei os nomes dele ali, agora eu olhei. Eles vão escrever esse grupo, né, é um monte de livros chamado Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, são vários tomos, tá? E num deles eles vão trabalhar essa questão do fascismo, e eles vão trazer um conceito extremamente importante, que são os microfascismos, tá? Segundo eles, olha só, eles vão beber na mesma fonte que o Hayek, que o Adorno, essa galerinha que está montando essa explicação psicológica, e eles vão dizer o seguinte: olha, o fascismo está em todos nós. Aí eles bebem um pouquinho da Hannah Arendt também. A Hannah Arendt vai dizer que o fascismo é humano, né? Então o fascismo está em todos nós, eles vão dizer assim. O fascismo, ele significa uma ruptura, um avanço nos micropoderes diários de qualquer indivíduo. Então eu tenho uma criança que de repente passa a matar formigas a esmo, porque ela realmente pode fazer isso, ela está no poder ali, a relação entre ela e a formiga, obviamente, é desigual, e ela vai exercer a violência dela ali. Ela vai fazer isso na formiga, ela vai fazer isso nas baratas, ela vai fazer isso nas lesmas, né? E na realidade eles vão mostrar que, enfim, todos os indivíduos na sociedade têm micropoderes. Aquele cara que te recebe no banco, ele pode fazer você ser atendido mais rápido, ou ele pode mandar você ficar sentado no banco ali, aguardando, mesmo que ele não tenha nada para fazer, ele está simplesmente exercendo o poder dele. É claro que determinadas instituições de Estado têm mais poder, então a polícia pode te dar porrada na cara, um juiz pode te prender de forma completamente ilegal, pode te condenar sem provas, mas tudo isso o Deleuze e o Guattari vão ver como abusos, transgressões que ocorrem a partir desses micropoderes de cada um, né? E que isso nós cometemos o tempo inteiro. Em situações normais, nós temos sociedades que coíbem isso. Nós temos leis que proíbem essas coisas. Um policial não pode bater numa pessoa de maneira nenhuma para evitar essas coisas. Mas quando nós deixamos de estar em sistemas normais, nós passamos então a trabalhar com uma normalidade do avanço desses micropoderes. E esse avanço, esse prazer que os indivíduos sentem do exercício desse micropoder sobre o outro é a base da estrutura fascista. E aí o Deleuze e o Guattari vão dizer, olha, quando você começa a perceber essa relação, começa a perceber que isso é constante na estrutura das pessoas que apoiam o fascismo, você começa a entender por que esse é um sistema pujante, né? E aí é interessante, porque a lógica desse argumento vai dizer o seguinte, o líder fascista, obviamente, ele reprime as suas massas, né? Ele reprime, ele vai impor regras, ele vai mandar gente para cadeia, mesmo sobre os seus apoiadores, ele não vai admitir determinadas situações. Então, eles passaram a se perguntar assim, que relação é essa de indivíduos que sentem prazer em ser reprimidos, né? Que sentem vontade de viver aquele processo de tensão entre os limites do aceitável e do não aceitável, enquanto isso era só imposto ao outro, era fácil de entender. Mas aí eles vão lançar mão dessa ideia, dessa dicotomia entre desejo e repressão, para te dizer, olha, o fascismo trabalha nessas duas perspectivas, né? O desejo e a repressão se juntam nesse processo para demonstrar essas relações de microfascismo que estão presentes em todas as pessoas. Isso aqui é muito importante porque as explicações sociológicas e de classe lá atrás, elas vão chegar para você e vão dizer assim, olha, não vou conseguir explicar a tua tia, né? Aquela tia que você imaginava ali que era sua querida, fazia bolo para você, e de repente ela começa a achar bonita a tortura. Mas a explicação psicológica do Deleuze e do Guattari explica um pouco isso. Depois, para a gente ir finalizando, tem aqui a figura do Humberto Eco, que vai escrever em 95 O Fascismo Eterno. Eu não gosto muito do livro dele, porque ele tira a historicização do fascismo, ele vai dizer que o fascismo é um tipo de pensamento que pode ter determinadas características, e tinha lá em 1922, e vai ter as mesmas características em 2022, e em qualquer momento do tempo que você olhar, você vai ser capaz de detectar aquelas características. Eu acho que não é assim que a gente explica as coisas no mundo, mas de qualquer forma ficou muito conhecido o texto dele, ainda hoje é replicado. E aqui nós vamos para as três figuras finais
Primeiro, uma das obras mais importantes aqui, que é o do sociólogo Michel Mann. O Michel Mann vai pegar tudo que já foi construído sobre o fascismo, como a gente sempre faz na acumulação científica, e vai dizer, olha, o fascismo é um fenômeno sociológico composto essencialmente por três características. Um nacionalismo orgânico, ou seja, interno às sociedades, que se reconstrói a partir dos próprios símbolos que aquela sociedade produz, né? E, portanto, diferencia quem está dentro e quem está fora a partir disso, forma núcleos de exclusão, né? Um processo de estatismo, ou seja, a percepção de que o Estado passa a ser a ferramenta essencial para o controle das sociedades e o direcionamento em busca de objetivos de futuro, e isso vai se dar a partir de uma determinada movimentação social que o Michel Mann estabelece como a grande característica do fascismo, que é esse paramilitarismo, ou seja, o fascismo ele vai fazer a partilha dos poderes de Estado com seus apoiadores, né? Então, num Estado, quem é que pode bater? Só a polícia, detém o monopólio legítimo da força, né? Quem é que pode julgar, quem é que pode condenar? Bom, só um juiz. O fascismo não é bem assim. Então, vai construir sistemas paramilitares que recebem dessa estrutura fascista uma parcela da própria participação do Estado. Então, você vai poder reprimir aquilo que você acha que está errado, bater, fazer acontecer, porque, afinal de contas, isso tudo é para o bem do país, né? Aqui nós temos uma figura que é a Madeleine Albright, que eu até não coloquei de novo o nome dela ali, eu botei só a foto, achei que as pessoas sabiam quem era. A Madeleine Albright foi secretária de Estado norte-americana e tal, e ela publicou esse livro chamado Fascism: A Warning. Tá? Eu estava nos Estados Unidos quando ela lançou esse livro, eu fui assistir ela lá na universidade onde eu estava estudando. Eu acho esse livro meio ruim, tá? Porque ele trabalha esse conceito de iliberalismo, que é um conceito do Farid Zacarias, que vai dizer, olha, existem sistemas liberais cujas garantias individuais são essas, as ordenamentos jurídicos são esses e tal, e tudo que não é isso a gente bota no mesmo conteúdo chamado iliberal. E a Madeleine Albright vai estabelecer o seguinte, olha, a gente vai encontrar fascismo no Trump, no Duterte, no Erdogan, no Maduro, e aí tudo que não é o liberalismo norte-americano em inglês, ela vai chamar de fascismo, mas tudo mesmo, o livro dela é uma tremenda bagunça nesse sentido. E aí ela vai botar todo mundo no meu saco, dar uma chacoalhada, usar muito da relação política norte-americana e jogar isso para as pessoas. O último livro que eu quero trabalhar com vocês aqui é do Enzo Traverso, que vai publicar em 2019. O livro dele é As Novas Faces, aquele S está sobrando ali, tá? As Novas Faces do Fascismo, o Populismo e a Extrema-Direita, onde ele vai trazer o conceito de pós-fascismo. E ele vai dizer assim, olha, o que está acontecendo hoje no mundo não pode ser entendido como uma mera cópia daquilo que aconteceu lá atrás, porque nós temos uma condição da modernidade, do pensamento científico moderno, da construção da sociedade moderna, que se perde no final do século XX para o início do século XXI. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um pós-fascismo, é um fenômeno que replica algumas coisas que nós vamos encontrar lá, mas que é essencialmente diferente do que se via na Europa no século XX. Eu não gosto muito desse conceito, eu acho que esse conceito acaba, de novo, passando pano por algumas experiências contemporâneas que a gente não deveria aceitar, mas, de qualquer forma, muitas vezes você vai encontrar aí esse termo pós-fascismo significando esses novos movimentos da ultradireita que estão surgindo no mundo no século XXI. Okay?